Essa é uma história baseada em fatos reais da vida da Dona Maria, uma família que parecia saída de um comercial de margarina, o marido atencioso, a filha adorável, a casa bem cuidada, mas por trás das cortinas bem passadas e dos sorrisos nas fotos de família, uma trama sinistra se desenrolava. Que segredo terrível poderia transformar um lar acolhedor no cenário de um pesadelo real capaz de gelar seu sangue? O relato de Dona Maria é um lembrete perturbador de que nem tudo é o que parece. Por um instante, foque na pessoa mais importante da sua vida, aquela em quem você mais confia. Agora, reflita. Você realmente conhece essa pessoa? Confiaria sua vida a ela? Você conhece seus pensamentos mais íntimos? Suas motivações mais profundas? Seus segredos mais obscuros? Tem certeza? Certeza absoluta? A história de Dona Maria vai te fazer duvidar de cada certeza que você tem sobre relacionamentos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa seu like da confiança. Seu apoio é muito importante para nos incentivar a trazer mais histórias comoventes dos nossos queridos avós. Ah, minha querida, deixa eu te contar direitinho. Desde menina, eu tinha um jeito com números que até hoje me pergunto de onde veio. Eu fazia conta de cabeça com uma facilidade que deixava todo mundo lá em casa de boca aberta. Lembro bem, enquanto as outras crianças brincavam, eu ficava somando as moedas da vendinha do meu pai só por diversão. Se me pediam para calcular o troco, nem precisava pensar muito. Saía tudo na ponta da língua. Meu pai Joaquim ria e dizia que eu tinha uma mente afiada igual navalha. Quando terminei o colégio, nem precisei procurar muito. Consegui logo um trabalho no banco, como atendente no caixa. O gerente conhecia minha fama com números e quis me dar uma chance. Olha, naquela época, trabalhar em banco era coisa séria. O serviço exigia atenção e responsabilidade. Tudo era feito na mão. Cada depósito, cada retirada, tudo anotado em fichas. E eu, com meu gosto pelas contas, me saí bem. A família toda ficou orgulhosa. Diziam que eu tinha um talento especial e que aquele era o lugar certo para mim. Eu me esforcei, viu? Fazia questão de chegar cedo, aprender cada detalhe e me mostrar útil. Rapidinho fui ganhando a confiança dos colegas e dos clientes. E quando vi que o gerente estava começando a me dar mais responsabilidades, soube que estava no caminho certo. Foi por essa época que conheci o Geraldo. Ah, ele era cheio de graça, e a gente logo começou a namorar. Não demorou muito para casarmos, e a vida mudou bastante com a chegada da nossa Marli. Ela nasceu pouco tempo depois do casamento. Foi uma alegria tão grande que nem sei explicar. Mas eu sabia que precisava continuar firme no trabalho. Ter um bebê em casa era maravilhoso, mas também significava mais gastos, e eu queria garantir que nada faltasse para minha filha. Eu me dividia entre o banco e a casa, mas graças a Deus, minha mãe Teresa sempre foi uma ajuda e tanto. Desde que a Marli nasceu, ela fazia questão de cuidar da neta. Eu pagava alguma coisa a ela, mesmo com as broncas. Não precisa disso, menina. Sou sua mãe. Mas eu conhecia bem a figura. Vaidosa que só. Toda semana estava no salão arrumando o cabelo e fazendo as unhas. Acho que herdei um pouco dessa vaidade dela também. Então, minha Marli ficava com a avó enquanto eu trabalhava no banco. Era cansativo, mas não dava para parar. Cada centavo que eu ganhava ali era pensando nela, na nossa família. Mesmo com a correria, eu tentava dar conta de tudo. Quando a Marli tinha uns 4 anos, aconteceu uma coisa que mudou minha vida. O gerente me chamou para conversar e me ofereceu uma promoção. Disse que queria que eu cuidasse da parte administrativa, das contas importantes e de alguns investimentos consideráveis do banco. Eu sabia que aquilo significava mais responsabilidade e mais dinheiro. Só aceitei porque minha carga horária não aumentou. Como o gerente sugeriu, bem conversadinho, consegui a promoção sem alterar meu tempo no banco. Era a oportunidade que eu precisava para garantir um futuro melhor para a Marli. Depois da promoção, o serviço ficou mais pesado sim, mas eu não reclamava.
Era o que tinha que ser feito. Todo dia eu acordava pensando: e se acontecer alguma coisa? Tenho que estar preparada. Sabe, a gente que é mãe vive com essas preocupações. A cabeça nunca para. E tinha sempre alguém que vinha com aquelas conversas. Dona Maria, para que trabalhar tanto? Seu marido não ganha o suficiente? Se elas soubessem. O Geraldo trabalhava, claro. Mas a verdade é que a firma dele andava mal das pernas. As encomendas diminuíram e o salário dele foi ficando cada vez menor. No fim das contas, ele ganhava menos de 1/3 do que eu trazia para casa. Eu evitava falar disso para não envergonhá-lo, mas era complicado depender dele para as finanças. Quem cuidava mesmo das contas era eu. Era luz, água, telefone fixo, parcela da casa, que compramos financiada pelo banco onde eu trabalhava, tinha o gás, e ainda tinha as coisinhas da Marli. Não era moleza, não. Lembro bem de uma noite, depois que a Marli já estava dormindo, toda enroladinha na cama. O Geraldo veio até mim com aquela cara que eu já conhecia. Sem jeito perguntou: Maria, posso te pedir um dinheiro emprestado? Olha, eu nem tinha recebido o pagamento do mês ainda. Perguntei: pra quê, Geraldo? Ele, sem jeito, coçou a cabeça e respondeu: tive umas despesas, paguei umas contas no bar. Tô liso, prometo que te devolvo o mês que vem. Acredita nisso? Ele tinha gastado o salário todo só com ele mesmo. Eu fiquei boba, sem reação por um momento. A gente aqui apertando cada centavo. E ele gastando tudo? Ele abaixou a cabeça e pediu desculpas, mas eu via que ele não conseguia dizer não para os amigos. Se chamavam para beber ou jogar, ele ia. Era um homem bom, isso eu não podia negar. Mas com dinheiro... Ai, ai, dava dor de cabeça. Ele não tinha controle nenhum. A mãe sempre dizia que eu é quem estava deixando ele mal acostumado. E assim era todo mês. Salário dele mal entrava e já sumia. No fim das contas, lá vinha ele pedir emprestado de novo. E eu? Eu ficava numa encruzilhada, sem saber o que fazer. Por um lado, não queria que a Marli crescesse com uma imagem ruim do pai. Achava importante que ela tivesse uma referência boa. Mas por outro lado, era difícil ver nosso suado dinheirinho escorrendo pelo ralo assim. Ah, e eu sabia bem que se eu falasse mais grosso com o Geraldo, o clima ia pesar. Marli ainda era pequena, e eu não queria criar um ambiente ruim em casa. Então, eu engolia o desgosto e tentava lidar da melhor forma. Mas não vou mentir, não. Tinha hora que eu ficava tão cansada que dava vontade de largar tudo e sumir. Mas não pense você que era só coisa ruim, não. O Geraldo tinha seus defeitos, mas também era um homem cheio de qualidades. E como pai, ele era daqueles dedicados. Ah, era bonito de ver como ele e a Marli se davam bem. Todo fim de semana, ele fazia questão de passar o dia com ela. Eles brincavam no quintal, ele empurrando ela no balanço que ele mesmo fez, com tábuas e cordas reforçadas. Ou então, os dois ficavam sentados na varanda, e ele inventava cada história maluca que só ele sabia contar. Marli amava aquilo, ficava rindo à toa. Teve um sábado desses que ele me pegou de surpresa. A Marli ainda estava dormindo, toda embolada no cobertor, e eu já estava de pé, pensando na trabalheira que me esperava. Era roupa para lavar, casa para limpar, almoço para fazer. Você sabe como é, parece que o serviço nunca acaba. A pessoa pensa que está de folga, mas o trabalho em casa é dobrado. Foi aí que o Geraldo apareceu na cozinha com aquele sorriso que ele usava quando queria me convencer de alguma coisa. Maria, ele falou, hoje eu cuido da Marli. Por que você não aproveita e sai um pouco, vai dar uma volta, relaxar? Eu parei o que estava fazendo e olhei bem para ele desconfiada. Mas Geraldo tem tanta coisa para fazer aqui, eu disse, olhando para a pilha de louça na pia e para a roupa acumulada no cesto. Mas ele insistiu, todo decidido. Não esquenta. A gente pede o almoço pronto e depois eu te ajudo a arrumar tudo. Hoje, deixa que eu cuido das coisas. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, Marli apareceu na porta da cozinha, ainda meio sonolenta, esfregando os olhinhos e com o cabelo todo arrepiado. Ela estava uma graça,
com aquele pijaminha de ursinho que ela adorava. Eu me abaixei e perguntei a ela: "Filha, você quer passar o dia com o papai hoje, só vocês dois?" Ela abriu aquele sorriso que só uma criança sabe dar e veio correndo me abraçar. "Tudo bem, mamãe", respondeu toda animada, como se fosse uma grande aventura. Confesso que me senti aliviada. Não era sempre que eu conseguia um tempinho só para mim. "Então tá", falei, meio sem acreditar na sorte. "Acho que vou dar uma passadinha no salão e cortar o cabelo." E a danadinha da Marli, esperta que só, logo soltou: "Ah, mas não esquece de trazer alguma coisa gostosa para mim, mãe." Eu não aguentei e caí na risada. "Pode deixar. Vou trazer aquele pãozinho de queijo que você adora, lá da padaria do seu Joaquim." Ela deu um sorriso satisfeito e aquilo aqueceu meu coração. Era por esses momentos que tudo valia a pena. Saí de casa com o coração leve, quase flutuando. Caminhando pelas ruas do bairro, senti o vento fresco da manhã no rosto e o cheiro maravilhoso de pão fresco, saindo das portas entreabertas das padarias. As lojas estavam começando a abrir e eu via outras mães com seus filhos a tiracolo, correndo para lá e para cá. E ali, naquela caminhada simples, pensei comigo: a vida não é fácil, mas tem dessas pequenas alegrias que fazem tudo valer. Decidi que era hora de cuidar um pouco de mim. Fazia tanto tempo que eu não tirava uma folguinha. Fui direto para o salão da dona Neide, ali na rua de baixo. Entrei meio acanhada, porque já fazia um tempinho desde a última vez. Mas, como sempre, a Neide me recebeu com aquele sorriso grande e acolhedor. "Maria, que surpresa boa! Vamos dar um trato nesse cabelo?" Ela falou animada. Ela disse que não tinha nenhuma cliente marcada e estava disponível, então eu me animei. Me sentei na cadeira e ali parecia que deixava todas as preocupações do lado de fora. A Neide começou a lavar meu cabelo e o papo foi fluindo daquele jeitinho gostoso. No salão, a conversa nunca parava e você sabia de tudo o que acontecia no bairro. Era ali que as novidades corriam mais rápido que vento em tempestade. Eu sempre tomava cuidado com o que falava, porque o que você dizia de manhã já estava na boca do próximo cliente à tarde, como se fosse a última fofoca do jornal. O tempo voava naquele lugar, com tanta conversa animada. Fiquei sabendo que a filha da dona Eunice tinha engravidado antes do casamento e que o marido da Clotilde tinha pulado a cerca com uma moça mais nova. "Parece novela, mas é vida real", a Neide disse, com aquele sorriso matreiro. Falamos das crianças, dos preços que só subiam e das histórias da vizinhança que davam pano para manga. Cada cliente que passava por ali trazia um pedaço de história para completar a nossa conversa. E eu, que saí de casa pensando na trabalheira, de repente percebi que o tempo tinha voado. Era uma delícia ter aquele momento só para mim, longe das contas, da pia cheia e do serviço que me esperava em casa. Quando o corte ficou pronto, já me sentia renovada. Mas aí a Zezé, que também trabalhava no salão, veio e disse: "Vamos fazer essas unhas, Maria?" E eu, claro, aceitei. Escolhi um esmalte vermelhinho bem discreto, nada chamativo, mas que deixou minhas mãos com um toque especial. Quando terminei, me olhei no espelho e me senti outra pessoa. Ah, como um tempinho pra gente faz diferença. Saí de lá me sentindo leve, pronta para encarar a rotina de novo. Saindo do salão, ainda deu tempo de dar uma passadinha na feira. Comprei umas frutas fresquinhas, daquelas que a Marli adorava, principalmente as uvas doces e as laranjas bem suculentas. Não resisti e entrei na lojinha da Dona Marta. Acabei comprando um lacinho novo para minha menina, daqueles bem coloridos que ela gostava de usar no cabelo. Por fim, cumpri a promessa e fui até a padaria do seu Joaquim pegar o pãozinho de queijo. O cheiro era irresistível e eu sabia que só de sentir aquele aroma, a Marli ia abrir um sorriso de orelha a orelha. Quando voltei para casa, já passava das 4 da tarde. Assim que abri a porta, levei um susto. A casa estava toda arrumada. O Geraldo tinha lavado a louça, varrido o chão e até posto umas flores num vaso em cima da mesa da sala. Olhei aquilo e pensei: talvez as coisas não estejam tão ruins assim.
Ele tem seus defeitos com dinheiro, mas o amor pela família é algo que ele sempre demonstrou. Cheguei, anunciei, colocando as sacolas sobre a mesa. Mal terminei de falar e já ouvi os passinhos apressados da Marli vindo pelo corredor. Ela surgiu correndo, os cachinhos balançando e o rostinho corado de tanto brincar. Mamãe! Ela gritou, com os olhinhos brilhando. A senhora demorou muito. Antes que eu pudesse responder, ela se jogou nos meus braços, me abraçando com tanta força que quase me derrubou. Depois, deu um passo para trás e começou a me examinar de cima a baixo, como se eu fosse uma obra de arte. Nossa, como a senhora tá bonita! Disse, pegando uma mecha do meu cabelo recém-cortado. Aquelas mãozinhas pequenas seguraram as minhas e viraram para todos os lados, analisando o esmalte novo. Gostei, viu? Completou com uma seriedade tão fofa que parecia uma mocinha crescida. Mas a pose durou pouco. Logo a curiosidade tomou conta, e ela foi vasculhar as sacolas, farejando o cheirinho bom do pão de queijo que escapava de uma delas. E então veio o gritinho de alegria. Mãe, é um laço novo pra mim? Que lindo! Antes mesmo que eu pudesse responder, ela já estava na frente do espelho da entrada, rodopiando como uma bailarina, experimentando o laço novo no cabelo. Aquele momento, vendo a alegria da minha menina, me encheu de uma felicidade que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Onde está seu pai? Perguntei, depois de uns minutos. Papai tá no quintal, conversando com um homem. Respondeu Marli, com aquele jeito inocente de criança que fala tudo o que vê. Fui até o quintal e, de fato, encontrei o Geraldo conversando com um homem que eu não conhecia. Ele fumava calmamente e parecia descontraído. Assim que me aproximei, ele se despediu meio rápido demais, como quem quer evitar perguntas. Já voltou? Perguntou Geraldo, forçando um sorriso, como se estivesse surpreso. Sim, estou de volta. Mas quem era aquele homem? Nunca vi ele por essas bandas. Perguntei, tentando não parecer desconfiada. Ah, só um conhecido. Falando de trabalho, respondeu ele, mas sua voz tinha um quê de desconforto. E ele desviou o olhar, como quem esconde alguma coisa. E logo desconversou, mandando elogios, no meu novo visual. Antes que eu pudesse continuar a conversa, Marli apareceu atrás de mim, com um olhar meio triste e a voz murchinha. Mamãe, o papai disse que ia brincar comigo hoje, mas ele ficou o tempo todo conversando com aquele homem no quintal. Olhei para o Geraldo e vi que ele já estava com aquela expressão de arrependimento que eu conhecia bem. Ele coçou a cabeça e se defendeu. Ah, essa menina exagera. Eu arrumei a casa toda antes do Mário aparecer. Fiquei ali, sem dizer mais nada, com uma mistura de sentimentos dentro de mim. O Geraldo tentava acertar, eu sabia, mas, às vezes, parecia que ele sempre deixava passar o que era mais importante. Naquela noite, jantamos juntos, como de costume. Enquanto estávamos à mesa, eu me sentia culpada por ter deixado a Marli sozinha com o Geraldo por tanto tempo. Então, fiz questão de aproveitar cada minuto com ela antes de colocá-la para dormir. Li uma historinha, dei um beijo na testa e fiquei ali mais um tempinho, ouvindo ela respirar tranquila no sono. Depois que a Marli pegou no sono, fui falar com o Geraldo. Precisava entender o que estava acontecendo. Geraldo, você tá mesmo tão ocupado assim? Parece que tá sempre falando de trabalho, até nos fins de semana. Ele deu um suspiro pesado, como quem já esperava aquela conversa. O serviço tá puxado. Tenho feito horas extras. Quando chego tarde é por causa disso, não porque tô no bar. Eu queria acreditar nele, mas ainda assim, precisava deixar claro o que eu pensava. Tudo bem se é por trabalho, mas você pode garantir que, quando estiver em casa, passe um tempo com a Marli também? O trabalho é importante, mas nossa família também é, Geraldo. A gente não pode esquecer disso. Ele balançou a cabeça, meio impaciente, mas concordou. Depois ele pegou o jornal e, com uma despedida rápida, disse: Agora vou para a cama. Boa noite, Maria.
Eu tinha respondido ao Geraldo meio desanimada e fiquei ali, parada na nossa sala de estar olhando para o nada. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto que o normal, como se estivesse marcando cada segundo da minha inquietação. Fazia um tempo que eu vinha reparando nas mudanças. Sabe quando você sente que algo está diferente, mas não consegue explicar exatamente o quê? Geraldo não me procurava mais como antigamente. Lembro que nos primeiros anos de casados, bastava eu passar por ele na cozinha que ele já me puxava para um abraço, um beijo roubado. Agora? Mal um olhar. O tempo ia passando, e aquela proximidade que a gente tinha como casal parecia estar se perdendo, como areia escorrendo entre os dedos. Naquela noite em especial, eu tinha me arrumado. Estava me sentindo bonita, até ele me elogiou mais cedo. Passei aquele perfume que ele gostava, que sempre chamava a atenção dele. Pensei comigo, hoje tem. Mas nada aconteceu. Ele deitou na cama, abriu o jornal como fazia todas as noites, leu por uns 20 minutos, dobrou o jornal cuidadosamente, colocou os óculos na mesinha de cabeceira, apagou a luz do abajur e eu fiquei ali, esperando. O silêncio no quarto era tão pesado. Achei que talvez ele tivesse ficado aborrecido com a conversa mais cedo sobre o Mário. Então, depois de um tempo, tomei coragem e fui procurar ele. Geraldo. Chamei baixinho, me virando na cama. Ele resmungou alguma coisa. Eu me aproximei, passei a mão no braço dele, tentando criar um clima. Ele se virou meio a contragosto. Ele aceitou minha aproximação, mas não foi do jeito que eu imaginava. Foi rápido, sem carinho, como se fosse por obrigação. Parecia que ele estava cumprindo uma tarefa, não demonstrando amor pela esposa. Quando acabou, eu fiquei ali, deitada ao lado dele, sentindo uma tristeza silenciosa me consumir por dentro. Não sabia bem como reagir. A decepção me tomou de um jeito que até o corpo pesava mais na cama. Não podia mais negar que nosso tempo juntos como casal tinha diminuído drasticamente. Ele não parecia se importar, virava para o lado e logo começava a roncar. Era difícil admitir isso, até para mim mesma. Me sentia sozinha, mesmo deitada ao lado dele. Naquela época, as coisas eram diferentes. A gente não falava tanto sobre sentimentos, nem ficava discutindo relacionamento como hoje em dia. Mulher que se respeitava não saía por aí falando de problemas de alcova, como se dizia. Mas eu pensava no meu silêncio, enquanto olhava para o teto do quarto. Será que o Geraldo entendia o quanto a presença dele era importante, não só para Marli, mas para mim também? Era uma batalha constante tentar equilibrar tudo. O trabalho no banco, cuidar da casa, ser mãe, ser esposa. Tinha dia que eu me perguntava, será que estamos fazendo a coisa certa? Será que é assim mesmo que um casamento deve ser? Mas eu sempre tentava me convencer que com amor e paciência a gente ia dar um jeito de fazer tudo funcionar. Só que a verdade é que eu não me conformei fácil, não. Aquela rejeição me machucou de um jeito que eu não esperava. Foi como se tivessem arrancado um pedaço do meu coração. Depois daquela noite, eu decidi comigo mesma. Seja lá o que estivesse acontecendo, eu ia reconquistar o meu marido. Ia fazer ele gostar de mim de novo, do mesmo jeito que era antes, quando tudo parecia mais leve entre nós. Nos dias que seguiram, eu comecei a me arrumar mais. Ajeitava o cabelo de um jeito que sempre chamava-se a atenção dele. Fazia questão de escolher a roupa certa. Provocava com olhares e toques discretos. Preparava os pratos favoritos dele no jantar, deixava bilhetinhos carinhosos no bolso da camisa. E por dentro, eu me enchia de esperança, esperando o momento em que ele finalmente voltaria para mim com aquele desejo antigo. Mas o que me impressionou foi como isso se tornou difícil. Geraldo não reagia como antes. Eu lançava um sorriso mais demorado, puxava conversa sobre os velhos tempos, mas ele parecia distante, absorto em alguma coisa que eu não conseguia enxergar. Às vezes, ele até respondia com um elogio ou um comentário, mas nada além disso. Era como se tivesse uma barreira invisível entre nós dois. E por mais que eu tentasse, parecia que eu não conseguia atravessá-la.
Aquilo foi pesando em mim de uma forma que nem sei explicar. Era como carregar uma pedra no peito, que ficava mais pesada a cada dia. E quanto mais o tempo passava, mais eu me perguntava o que estava acontecendo entre nós. O que havia mudado tanto? Será que era só o tempo, o cansaço da rotina? Ou será que... Não, eu não queria nem pensar nessa possibilidade. Mas a dúvida estava lá, plantada, crescendo como uma erva daninha no jardim bem cuidado que eu achava que era nosso casamento. Mudando de assunto, meu bem, o que vou te contar agora vai te chocar, assim como aconteceu comigo naquele dia. Eu trabalhava no centro da cidade. Todo santo dia, pegava o ônibus lotado, me espremendo entre as pessoas para chegar ao trabalho. Era cansativo, mas as coisas começaram a melhorar depois que fui promovida a gerente de conta. Com o salário mais gordo, resolvi me dar um presente que há muito tempo sonhava. Comprei um Volkswagen Gol 0 km, branquinho, uma belezura. Aprendi a dirigir com meu pai. Naquela época, ver uma mulher no volante ainda causava uns burburinhos. Os homens olhavam torto, faziam piadas, que só eles mesmos riam. A mãe mesmo não quis aprender a dirigir. Mas eu não dava a mínima. Peguei prática rapidinho e desde então ia e voltava do trabalho com meu carrinho, me sentindo a própria rainha da cocada preta. Quando chegava em casa, lá pelas 6 da tarde, estacionava o Gol na nossa garagem simples, mas bem cuidada. Depois, ia a pé buscar a Marli na casa da minha mãe, que ficava umas 2 quadras para cima. Só não ia quando chovia, claro. Mas na maioria das vezes, adorava fazer esse caminho. Era um tempinho só nosso. A gente caminhava de mãos dadas, e eu perguntava como tinha sido o dia dela na escola, o que tinha aprendido de novo, se tinha brincado com as amiguinhas. E ela, toda tagarela, me contava tudo nos mínimos detalhes. Esses momentos simples com ela eram um bálsamo na minha rotina corrida de banco. Pois bem, foi num desses dias, uma terça-feira, se não me engano, que algo estranho aconteceu. Cheguei em casa como de costume. Estacionei o carro e já estava pronta para seguir a pé até a casa da minha mãe. Foi aí que, no meio do caminho, lembrei que tinha esquecido uma sacola com uns panos de prato que minha mãe tinha me pedido para comprar. Dei meia volta e voltei para casa, pensando que seria rapidinho. Ah, mas o que eu vi quando cheguei em casa me deixou de queixo caído. Lá estava o Mário, aquele colega do Geraldo deitado embaixo do meu carro. Aquela cena não fazia o menor sentido. Meu coração disparou. Senti um frio na barriga. "O que você está fazendo aí, Mário?" Perguntei, com a voz meio trêmula, mas tentando manter a calma. O homem levou um susto tão grande que bateu a cabeça no fundo do carro ao tentar levantar. Ficou vermelho como um pimentão e, meio atrapalhado, gaguejando, respondeu: "Dona Maria, eu só estava procurando minha chave. Ela caiu aqui embaixo. Eu vim chamar o Geraldo e do nada a chave escorregou. Desculpa por entrar no seu quintal sem avisar. Olha, eu fiquei ali, parada, olhando para ele com as mãos na cintura. Aquela história não me descia goela abaixo de jeito nenhum." A explicação dele parecia mais improvisada que receita de bolo feita às pressas. Por que diabos ele estaria mexendo perto do meu carro se tinha vindo procurar o Geraldo? Mas naquela hora, engoli a desconfiança. Mais tarde, quando o Geraldo chegou do trabalho, fui logo contar o que tinha acontecido. Ele estava na cozinha, tomando um café, ainda com a gravata frouxa no pescoço. "Geraldo, encontrei o Mário aqui hoje debaixo do meu carro. Disse que estava procurando uma chave. O que você sabe disso?" Perguntei, observando atentamente sua reação. Geraldo soltou uma risadinha desconcertada, daquele jeito que ele fazia quando queria desviar do assunto. "Ah, ele me falou dessa história, sim. Foi isso mesmo. Ele veio aqui rapidinho e, sem querer, deixou a chave cair lá embaixo. Esse Mário é todo estabanado mesmo, não tem jeito." E riu, como se fosse a coisa mais normal do mundo, um homem daquele tamanho ficar se arrastando embaixo do carro dos outros. "Mas o jeito dele, minha querida..."
Ah, aquele jeito descontraído demais, a risadinha nervosa, o olhar que não conseguia se fixar no meu. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Sabe quando você sente que tem algo errado? Tem certeza disso, Geraldo? Insisti. Claro, mulher. Para de encucar, é coisa boba. Ele respondeu, dando de ombros e mudando de assunto rapidinho. Eu tentei deixar pra lá, mas aquela história ficou martelando na minha cabeça. E nos dias seguintes, meu marido começou a agir de um jeito estranho. Estava mais distante, mais desligado. Cada vez que eu perguntava sobre o trabalho ou sobre qualquer coisa, ele era vago, respondia no automático. Comecei a notar uns detalhes que antes passavam batido. Geraldo chegava mais tarde do trabalho, inventava desculpas para sair nos fins de semana. Ah, minha querida, a gente que é mulher sente quando tem alguma coisa fora do lugar. É um sexto sentido. E eu estava sentindo que alguma coisa estava errada. Muito errada. Era como se uma nuvem escura tivesse se formado sobre nossa casa, ameaçando uma tempestade que eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Minha querida, as coisas em casa começaram a ficar mais sombrias que noite sem lua. Depois daquele dia em que peguei o Mário embaixo do meu carro, algo mais sinistro continuava acontecendo lá em casa. Eu fui buscar a Marli na casa da mãe, como sempre fazia. Mas a menina... Ah, meu Deus! A mudança nela partia meu coração em 1000 pedaços. Minha pequena, sempre tão alegre e tagarela, agora parecia carregada de um medo que eu não conseguia entender. Quando eu chegava para buscá-la, Marli corria para mim como se estivesse fugindo de um monstro invisível. Me abraçava com tanta força que eu podia sentir seu coraçãozinho batendo como um passarinho assustado. Os olhinhos dela, antes tão brilhantes, agora pareciam nublados por um pavor que ela não sabia explicar. Mamãe, posso dormir com a senhora hoje? Ela me perguntava toda noite, a voz tremendo como uma folha ao vento. Como negar? Eu, que sempre fui uma leoa protegendo minha cria, passei a dormir com ela todas as noites. Marli se agarrava a mim como se eu fosse seu escudo contra algum mal que eu não podia ver, mas que ela sentia em cada canto escuro da casa. Foram 4 dias assim, minha filha. 4 dias que pareceram uma eternidade. O ar dentro de casa ficava cada vez mais pesado, como se um segredo terrível estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Geraldo andava mais distante que nunca, evitando olhar nos meus olhos, saindo cedo e voltando tarde. E Marli, minha doce Marli, parecia murchar como uma flor sem água. Até que numa noite... Ah, meu Deus, só de lembrar meu coração dispara. Numa noite, algo aconteceu que mudou tudo, revelando uma verdade devastadora. Só de lembrar, sinto um frio na espinha. Fazia dias que eu não dormia direito. Sabe como é? Dividir uma caminha de solteiro com uma criança não é fácil, ainda mais para quem já está acostumada com uma cama de casal. Naquela noite, resolvi voltar para o meu quarto. O Geraldo tinha saído às pressas. Disse que a mãe dele, minha sogra, estava passando mal e precisava de ajuda. Dona Eugênia já tinha seus problemas de saúde, então não era incomum ele correr para lá de vez em quando. Era uma noite abafada de verão. O ventilador no teto girava preguiçosamente, mal dando conta do calor. Eu estava deitada e, finalmente, o cansaço me venceu. Caí num sono pesado, daqueles que a gente tem quando o corpo está no limite. Não sei por quanto tempo dormi, mas de repente senti uma mãozinha me cutucando. Abri os olhos, desorientada. Mamãe, acorda! A voz da Marli era um sussurro na escuridão. Olhei para o relógio na cabeceira. Os números vermelhos piscavam. 2 horas da manhã. O quarto estava mergulhado numa penumbra estranha, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua. O Geraldo ainda não tinha voltado. Me sentei na cama, esfregando os olhos. O que foi, minha filha? Teve um pesadelo? Marli estava parada ao lado da cama, os olhos arregalados brilhando na escuridão. Ela parecia uma aparição, com a camisola branca e os cabelos despenteados. Mamãe, tenho um pedido.
Ela falou, com uma seriedade que não combinava com seus 5 anos. Senti um aperto no peito. Alguma coisa no tom de voz dela me deixou alerta. Um pedido? O que é, meu amor? As palavras que saíram da boca dela me atingiram como um soco no estômago. Quero que a senhora se separe do papai. Por um momento achei que tinha ouvido errado, que era algum tipo de brincadeira de mau gosto. O que você acabou de dizer? Perguntei, a voz falhando. Mamãe, quero que a senhora se separe do papai. Marli repetiu, cada palavra clara como cristal. Tentei manter a calma, mas meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por que, minha filha? Por que você está dizendo isso? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que, mamãe? Se as coisas continuarem assim, a senhora está em perigo. Aquela palavra, perigo, ecoou no quarto como um tiro. Perigo? Do que você está falando, Marli? Mamãe está bem, filha. Mas ela balançou a cabeça, as lágrimas agora escorrendo pelo rostinho redondo. Não, mamãe. O papai quer machucar a senhora. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Puxei Marli para perto, abraçando-a forte. Podia sentir o corpinho dela tremendo. Como assim, meu amor? O que você está falando? Ah, minha filha, só de lembrar daquele momento, meu coração ainda aperta. Veja só, eu ali, sentada na cama no meio da noite, com minha pequena Marli na minha frente. Ela segurava minha mão com tanta força que eu podia sentir as unhinhas dela cravando na minha pele. Coitadinha, estava tão assustada. Eu perguntei para ela se era por isso que tinha ficado tão estranha nos últimos dias, porque não tinha me contado nada antes. Sabe o que ela fez? Respirou fundo, como se tivesse que juntar toda a coragem do mundo. Mamãe, ela disse para mim, a voz tremendo que nem folha ao vento. Eu queria muito te contar antes, mas estava com tanto medo. Ela parou um pouquinho e eu fiz que sim com a cabeça para ela continuar. Meu Deus, como foi difícil ouvir o que veio depois. Marli me contou que o Mário, aquele sem vergonha, tinha começado a aparecer lá em casa toda hora. Sempre quando eu saía, veja só. Ele e o Geraldo ficavam cochichando pelos cantos. Às vezes o Geraldo ficava bravo. Senti um frio na barriga, viu? Mas o pior estava por vir. Ela estava brincando no quintal com a bola dela quando ouviu o Geraldo gritando com o Mário perto da garagem. Disse que o Geraldo falava que o Mário estava pedindo dinheiro demais para fazer uma coisa ruim comigo. Imagine só. A Marli continuou, dizendo que não tinha entendido direito o que eles queriam fazer, mas sabia que era algo muito ruim. Coitadinha, ficou com tanto medo que queria correr e me abraçar. Mas aí o Geraldo viu ela. Sabe o que aquele desgraçado fez? Foi até ela, se ajoelhou e segurou os ombrinhos dela com força. Disse para ela que era um segredo importante de gente grande, que ela não podia contar para ninguém, principalmente para mim. E ainda ameaçou, dizendo que se ela contasse, coisas ruins iam acontecer. Meu sangue gelou na hora. Imagina só, meu próprio marido ameaçando nossa filha pequena daquele jeito. A Marli, pobrezinha, ficou apavorada. Não sabia o que fazer. Por isso que ela queria ficar sempre pertinho de mim e dormir comigo. Achava que assim podia me proteger se o Mário ou o Geraldo tentassem fazer alguma coisa. Entre soluços, Marli continuou. Hoje mais cedo, quando a senhora foi trabalhar, eu me levantei para ir no banheiro. Ouvi o papai falando no telefone aqui no quarto. Senti um calafrio percorrer minha espinha. De verdade? E o que ele estava falando? A resposta dela foi como um balde de água fria. Ele disse que seria bom se algo acontecesse com a senhora, para que pudessem pegar o dinheiro do seguro. Fiquei sem ar. Não podia ser verdade. Meu Geraldo, o homem com quem eu tinha construído uma vida, planejando me machucar, era absurdo demais. Marli, você tem certeza do que ouviu, minha filha? Ela assentiu, o queixo tremendo. Sim, mãe. Eu fui na sala e peguei o outro telefone bem devagar. Escutei tudo. Meu Deus do céu! Minha filhinha de 5 anos tendo que lidar com algo tão terrível.
Ele falava com uma mulher. Marli continuou, a voz embargada. Disse que estava tudo acertado com o Mário. E antes de desligar... O que, meu amor? Perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. O papai disse, eu te amo pro telefone. E a moça também falou, eu te amo pro papai. Naquele momento, foi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre mim. Todas as peças se encaixaram de uma vez só. O comportamento estranho do Geraldo, o incidente com o Mário debaixo do carro. Tudo fazia um terrível sentido agora. Quando ela terminou de contar, me olhou com aqueles olhinhos cheios de lágrimas e perguntou se eu não estava brava com ela por não ter me contado antes. Ah, minha filha, como é que eu podia ficar brava? Abracei minha menina com toda a força que tinha. Senti tanto orgulho da coragem dela, mas ao mesmo tempo uma tristeza tão grande por ela ter passado por tudo aquilo sozinha. Não se preocupe, meu amor. Mamãe vai garantir que tudo fique bem, falei, tentando parecer forte, mesmo que por dentro eu estivesse despedaçada. Fiquei ali, abraçada com minha filha, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. Naquele momento senti muita raiva do Geraldo por suas ações traiçoeiras. E medo. Um medo profundo e gelado do que poderia acontecer, do que ele estaria disposto a fazer comigo. Mas eu sabia que não podia me deixar paralisar. Minha filha tinha sido forte por mim. Agora era minha vez de ser forte por ela. Era hora de agir. Marli, meu amor, falei, segurando o rostinho dela entre minhas mãos. Você foi muito corajosa em me contar isso. Mamãe está muito orgulhosa de você. Ela fungou, limpando o nariz com as costas da mão. A senhora acredita em mim? Claro que acredito, minha flor. Você nunca mentiria sobre algo assim. Olhei para o relógio novamente. 2:30 da manhã. O Geraldo podia chegar a qualquer momento. Precisava pensar rápido. Marli, escuta a mamãe. Nós vamos ter que ser muito corajosas agora, tá bom? Vamos fazer uma coisa que pode parecer assustadora, mas é pro nosso bem. Ela assentiu, os olhos arregalados fixos em mim. Nós vamos sair de casa. Agora. Agora? Ela perguntou, a voz tremendo. Isso mesmo. Vamos para a casa da vovó. Mas temos que ser muito quietinhas e rápidas. Você consegue fazer isso por mim? Marli concordou com a cabeça, parecendo mais velha do que seus 5 anos. Com o coração na boca, comecei a juntar algumas coisas. Roupas, documentos, o pouco dinheiro que eu tinha guardado numa lata de biscoitos no fundo do armário. Coloquei tudo numa mala grande, as mãos tremendo tanto que mal conseguia fechar o zíper. Marli pegou sua mochila da escola e colocou dentro seu ursinho favorito e alguns livros. Quando estávamos prontas, parei na porta do quarto e olhei uma última vez para o lugar que tinha sido meu lar por tantos anos. As fotos na parede, a colcha que minha mãe tinha feito para o nosso casamento. Tudo parecia diferente agora, como se fosse parte de uma vida que não me pertencia mais. E você, o que acha? Se tivesse passado por tudo isso que eu passei, o que você teria feito? Ficado, ido embora, chamado a polícia, confrontado o Geraldo? Me conta nos comentários, porque até hoje eu fico pensando se fiz o melhor para mim e para Marli naquele dia. Abri a porta e saímos para a noite. O ar fresco da madrugada foi como um tapa na cara, me acordando para a realidade da situação. Estávamos fugindo. Caminhamos rápido pelas ruas desertas. Fomos a pé. Depois do que pareceu uma eternidade, chegamos na casa da minha mãe. As luzes estavam todas apagadas. Entrei no portão tentando não fazer tanto barulho. O Rex e o Faísca se assustaram, mas nem latiram, pois nos reconheceram na hora, e ficaram faceiros abanando os rabos. Bati na porta, primeiro de leve, depois com mais força quando ninguém atendeu. Finalmente, a luz da varanda acendeu. Minha mãe abriu a porta, os cabelos grisalhos despenteados, os olhos inchados de sono. Maria? Marli? O que vocês estão fazendo aqui a essa hora? O pai já veio vindo atrás.
As palavras entalaram na minha garganta. Como explicar o inexplicável? Como dizer para minha mãe que o genro que ela tanto admirava estava planejando machucar a própria filha? Mãe, pai, consegui dizer finalmente, a voz embargada. Precisamos da ajuda de vocês. Aconteceu uma coisa ruim. Minha mãe olhou de mim para Marli, depois para a mala na minha mão. Meu pai, que tinha aparecido logo atrás dela, franziu a testa preocupado. Sem dizer nada, eles abriram mais a porta e nos fizeram entrar. Enquanto eu contava tudo na cozinha, Marli dormia no sofá da sala, exausta pela noite de emoções. Meu pai ouvia em silêncio, os olhos fixos em mim, as mãos cerradas em punhos sobre a mesa. Quando terminei de falar, minha mãe estava pálida e meu pai vermelho de raiva. Meu Deus do céu, Maria, minha mãe sussurrou, bem que eu percebi que Marli estava inquieta por esses dias. O que vamos fazer agora? Meu pai se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Eu vou atrás daquele safado agora mesmo, ele disse, a voz trêmula de ódio. Não, pai, falei, segurando o braço dele. Precisamos pensar com calma. Olhei pela janela. O céu começava a clarear, anunciando um novo dia. Um dia que marcava o início de uma nova vida para mim e para Marli. Agora, falei, sentindo uma determinação que não sabia que tinha, agora vamos lutar. Pelo nosso futuro, pela nossa segurança. Não vou deixar o Geraldo destruir tudo que construí. Meu pai assentiu lentamente, voltando a se sentar. Minha mãe pegou minha mão, apertando-a com força. E ali, na cozinha dos meus pais, com o cheiro de café recém-passado no ar e o som da respiração tranquila da Marli vindo da sala, eu soube que, por mais difícil que fosse o caminho pela frente, nós íamos conseguir. Porque tínhamos uma coisa que o Geraldo nunca teve: o amor verdadeiro e a força de uma família unida. Sabe, a família do Geraldo sempre foi um assunto delicado. Dona Eugênia, a mãe dele, era uma mulher amarga e manipuladora. Vivia reclamando de tudo e todos, especialmente do filho. O pai de Geraldo, seu Antônio, era um homem fraco que afogava suas mágoas na cachaça. Muitas vezes, quando Geraldo era criança, seu Antônio chegava em casa bêbado e descontava suas frustrações no menino e na esposa. Geraldo tinha 2 irmãos mais velhos, mas eles saíram de casa assim que puderam. Um foi para o sul tentar a vida e nunca mais deu notícias. O outro se envolveu com drogas e acabou preso. Geraldo cresceu praticamente sozinho, sem amor, sem orientação. Lembro de uma vez, logo que nos casamos, que fomos visitar os pais dele. A casa era um caos, cheirando a mofo e cigarro. Dona Eugênia passou a visita toda fazendo comentários ácidos sobre como o filho dela não era o suficiente para uma mulher como eu. Seu Antônio ficou sentado na poltrona velha, olhando para o nada, a garrafa de pinga ao lado. Geraldo sempre dizia que queria ser diferente, que queria construir uma família de verdade comigo e depois com a Marli. Mas agora eu entendia que ele nunca soube realmente o que era uma família. Ele não teve exemplos, não teve base. Não que isso justifique o que Geraldo fez, longe disso. Mas olhando para a minha própria história, para a luta dos meus pais, eu percebi o quanto era privilegiada por ter crescido numa família assim. Meu pai, seu Joaquim, veio do interior sem um tostão no bolso. Chegou na cidade grande com uma mão na frente e outra atrás, como ele sempre dizia. No começo, fazia bico de tudo que é tipo. Carregava caixas na feira, trabalhava de ajudante de pedreiro, fazia entregas de bicicleta, carpinava terrenos. Dormia num quartinho nos fundos de uma pensão, economizando cada centavo. Foi nessa época que ele conheceu minha mãe, Dona Teresa. Ela trabalhava como empregada doméstica numa casa de família. Os dois se apaixonaram e, mesmo sem ter quase nada, decidiram se casar e construir uma vida juntos. Com muito suor e determinação, meu pai conseguiu juntar um dinheirinho. Ele sempre contava, com orgulho nos olhos, como comprou sua primeira vendinha. Era um cubículo, mas para ele era um palácio. No começo, minha mãe ajudava no balcão. Trabalhavam de sol a sol, economizando cada centavo. Aos poucos,
O negócio foi crescendo. Tiveram 4 filhos, eu incluída. À medida que a venda prosperava, minha mãe pôde ficar em casa cuidando da gente. Crescemos todos ajudando no comércio. Desde pequenos, aprendemos o valor do trabalho duro e da honestidade. Meu pai fazia questão de pesar os produtos na frente dos clientes, sempre dando a medida certa. A honra de um homem vale mais que todo o dinheiro do mundo, ele dizia. Todos nós nos casamos. Cada um seguiu seu caminho. Meus pais ficaram morando sozinhos em uma casa confortável, comprado com dinheiro suado, fruto de uma vida inteira de trabalho. Mas jamais os abandonamos. Era um prazer estarmos todos juntos, filhos e netos. Os domingos na casa deles eram sagrados, com almoços que reuniam toda a família. O quintal ficava cheio de risadas de crianças, o cheiro do churrasco no ar e as conversas animadas dos adultos, as músicas que cantávamos alto e rindo. Pensando nisso tudo, eu me dei conta de como fui sortuda. Tive pais que, mesmo com todas as dificuldades, nunca deixaram faltar amor e bons exemplos. E o Geraldo? Bem, ele cresceu numa casa onde o dinheiro até que não faltava, mas o amor e o respeito sim. Bom, voltando ao assunto. Quando o relógio da sala bateu 9 horas da manhã, eu respirei fundo e peguei o telefone. O aparelho pesava na minha mão. Liguei para o banco, as mãos tremendo um pouco. A dona Cleide atendeu com aquela voz animada de sempre. Já fazia uns bons 20 anos que ela trabalhava lá, sempre com um sorriso na voz, mesmo nos dias mais difíceis. Alô, Banco Central, bom dia. Ela cantarolou do outro lado da linha. Bom dia, dona Cleide. É a Maria. Dona Maria. Que surpresa a senhora ligar a essa hora. Aconteceu alguma coisa? Pois é, dona Cleide. Infelizmente aconteceu. Não vou poder ir trabalhar hoje. Na verdade, vou ficar uns dias afastada. O silêncio do outro lado da linha foi tão grande que por um momento achei que a ligação tinha caído. Então, a voz da dona Cleide voltou, agora carregada de preocupação. Dona Maria, a senhora está bem? Nunca faltou um dia sequer em todos esses anos. E a Marlizinha? Expliquei que era um problema de família, sem entrar em detalhes. O coração pesava, mas eu sabia que tinha coisas mais importantes para resolver naquele dia. Dona Cleide, sempre tão atenciosa, disse que ia avisar o gerente e que eu não me preocupasse, que cuidasse do que precisava. Agradeci e desliguei, sentindo um nó na garganta. Era como se aquele telefonema tivesse tornado tudo real demais. Sentei na poltrona da sala dos meus pais, aquela de couro velho que meu pai tanto gostava, e tinha até ciúmes. Comecei a pensar no que fazer. A cabeça rodava com 1000 possibilidades, cada uma parecendo mais assustadora que a outra. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de alguns minutos, decidi que ia contratar um advogado para cuidar do divórcio. A palavra divórcio ecoava na minha mente como um sino fúnebre. Nunca imaginei que um dia estaria pensando nisso. Queria o Geraldo longe da nossa casa, longe da Marli. Mas sabe, mesmo com toda a raiva que eu estava sentindo, não queria envolver a polícia. Pensava na minha filha, coitadinha. Para ela, apesar de tudo, o pai ainda era o pai. Lembrei das vezes que vi os olhinhos dela brilhando quando o Geraldo chegava em casa, como ela corria para os braços dele gritando papai, papai. Como é que eu ia explicar para uma criança de 5 anos que o pai dela era, o quê? Um criminoso? Um traidor? Nem eu sabia direito o que pensar dele agora. E para ser sincera, eu não tinha provas concretas de nada. Só o que a Marli tinha ouvido. Eu precisava juntar mais evidências, ser esperta. Não podia agir por impulso, por mais que meu coração partido quisesse gritar para os 4 ventos a traição do Geraldo. Nesse momento, o telefone tocou. Aquele toque estridente cortou o silêncio da casa como uma faca. Dei um pulo na poltrona, o coração quase saindo pela boca. Minha mãe foi atender e me olhou com uma cara que eu nunca vou esquecer. Parecia que tinha visto um fantasma. Os olhos dela estavam arregalados de preocupação. Maria, ela disse, a voz baixinha, quase um sussurro.
É o Geraldo. Ele tá perguntando se a gente sabe onde você tá. Senti um frio na barriga. Era hora de enfrentar o touro à unha, como meu pai costumava dizer. Fui até o telefone, as pernas meio bambas. Minha mãe ficou do meu lado, segurando minha mão livre, me dando força silenciosamente. Alô? Falei, tentando parecer firme, mas a voz saiu meio tremida. Maria? É você? Por que vocês saíram de casa no meio da noite? A voz do Geraldo parecia ansiosa, quase desesperada. Por um momento, quase acreditei na preocupação dele. Quase. Respirei fundo antes de responder. É isso que você tem a dizer, Geraldo? Como assim? Estou preocupado com vocês duas. Senti a raiva subindo pela garganta. Uma raiva presa dentro de mim. Preocupado? Ou surpreso que seu plano não deu certo? Houve um silêncio do outro lado da linha. Parecia que tinham jogado um balde de água fria na cara daquele cretino. Podia quase ver a cara de surpresa dele, os olhos arregalados, a boca aberta sem saber o que dizer. Geraldo sempre foi péssimo em esconder as emoções. Que plano? Ele gaguejou. Do que você está falando, Maria? A Marli ouviu você, Geraldo, falei, a voz tremendo de raiva. Sobre o acidente, sobre o Mário, sobre o dinheiro do seguro e sobre sua amante. Isso é um absurdo, ele quase gritou. Não pode ser. Não minta mais, cortei ele. Acabou, Geraldo. Não quero mais nada com você. Maria, pelo amor de Deus, você não pode acreditar nisso. É um mal-entendido. Ele tentou argumentar, mas a voz dele estava fraca, quase confessando. Senti as lágrimas querendo sair, mas me segurei. Nunca pensei que você pudesse cair tão baixo. Vou criar a Marli longe de você. Não se atreva a nos procurar. Meu pai disse que se você dar as caras por aqui, ele vai te meter a mão na orelha. Desliguei o telefone com força. As pernas fraquejaram e eu caí sentada no sofá. As lágrimas que eu tinha segurado por tanto tempo finalmente vieram. Fiquei ali, chorando no colo da minha mãe, igual quando eu era criança. Nos momentos mais difíceis da vida, onde você encontra força para seguir em frente? Por favor, escreva nos comentários a seguinte passagem bíblica, que está em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu te retribuirei com um coraçãozinho, fortalecendo nossa conexão na fé em Deus. Aproveita deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Com seu apoio, continuaremos nosso trabalho de trazer relatos reais e comoventes dos avós. Neste mesmo dia, eu liguei para o Dr. Rômulo, um advogado que encontrei o número na lista telefônica. Marquei uma reunião para discutir o divórcio. A palavra ainda soava estranha na minha boca, como se fosse de uma língua estrangeira. Meu pai foi lá em casa buscar o meu carro, num horário que eu sabia que o Geraldo estaria trabalhando. Com o carro, eu e minha mãe fomos até o centro falar com o advogado. O escritório do Dr. Rômulo ficava num prédio imponente no centro da cidade. A sala de espera era toda em mogno e couro, com quadros caros nas paredes, pintura a óleo, coisa fina. Engoli em seco, imaginando quanto isso tudo ia me custar. O Dr. Rômulo era um homem de meia idade, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno impecável. Em cima da mesa, repousava um charuto cubano em um cinzeiro de prata. Ele ouviu toda a minha história com atenção, fazendo anotações numa agenda de capa de couro. Dona Maria, ele disse quando terminei, a senhora tem um caso complicado em mãos. Mas não se preocupe, vamos cuidar de tudo. Que bom, doutor. E o que eu preciso fazer? Perguntei ansiosa. Ele sorriu de leve. A senhora não precisa se preocupar com a maioria das coisas. Nós temos uma equipe especializada que vai cuidar da coleta de evidências. Mas há algumas coisas em que a senhora pode nos ajudar. O advogado começou a explicar o processo, sua voz calma e profissional ecoando pela sala. Dona Maria, vamos cuidar de tudo meticulosamente. Primeiro, solicitaremos oficialmente à companhia telefônica os extratos detalhados. Não se preocupe, temos contatos lá que podem agilizar esse processo. Nossa equipe vai entrevistar discretamente vizinhos e colegas de trabalho do seu marido.
Se a senhora lembrar de alguém específico que possa ter informações relevantes, por favor, nos avise. Quanto aos documentos financeiros, vamos requisitar judicialmente os extratos bancários e declarações de imposto de renda. Se a senhora tiver qualquer documento financeiro em mãos, seria útil nos fornecer. Agora, não se preocupe com evidências fotográficas. Temos investigadores especializados que cuidarão disso. A senhora não precisa se arriscar seguindo seu marido. Vamos solicitar oficialmente ao banco os registros de entrada e saída do seu marido. Isso nos dará uma ideia clara dos movimentos dele. Sobre o depoimento do Mário, deixe que nossa equipe cuide disso. Temos métodos eficazes para convencer testemunhas relutantes a falar. Um aviso importante: não tente gravar conversas por conta própria. Isso pode ser ilegal e prejudicar o caso. Se for necessário, nossos profissionais cuidarão disso de forma legal e segura. Há algo em que a senhora pode nos ajudar bastante. Mantenha um diário detalhado. Anote comportamentos suspeitos, ausências inexplicadas, qualquer coisa que pareça fora do normal. Por fim, não se preocupe com a investigação em si. Temos uma equipe de investigadores particulares altamente qualificados que vão acompanhar discretamente os movimentos do seu marido. Alguma dúvida, Dona Maria? Fiquei impressionada com a eficiência e profissionalismo do Dr. Rômulo. Era claro que ele sabia o que estava fazendo, mesmo que o preço salgado dos seus serviços provavelmente fosse me fazer engolir em seco quando a conta chegasse. E quanto ao plano dele? Sobre o acidente? Perguntei hesitante. O advogado ficou sério. Isso é uma acusação muito grave, Dona Maria. Vamos investigar com muito cuidado. Se encontrarmos evidências concretas, levaremos o caso às autoridades competentes. Mas precisamos ser cautelosos. Saí do escritório me sentindo um pouco mais leve. Era reconfortante saber que profissionais estavam cuidando de tudo. Nos dias que se seguiram, fiz minha parte. Escrevi um diário detalhado, anotando tudo o que eu ia me lembrando, cada comportamento estranho do Geraldo, cada desculpa suspeita. Depois veio um menino buscar, levou para o Dr. Rômulo. Uma semana depois, o Dr. Rômulo me chamou de volta ao escritório. O coração batia forte no peito enquanto eu subia as escadas. A mãe foi comigo. Quando entrei na sala, vi uma pasta grossa sobre a mesa. Dona Maria, ele disse com uma voz calma e profissional. Nossa equipe realizou um trabalho minucioso. Temos aqui evidências substanciais que merecem sua atenção. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar documento por documento. Cada revelação era mais sombria e chocante que a outra. Primeiramente, os extratos telefônicos, explicou o advogado. Identificamos um número que se repetia com frequência, sempre em horários incomuns. Senti um aperto no peito quando ele me mostrou o registro. O número estava associado à empresa onde Geraldo trabalhava. Este número, continuou o Dr. Rômulo, está registrado em nome do Sr. Albuquerque, proprietário da empresa. Contudo, nossas investigações revelaram que quem de fato utilizava esta linha era a esposa dele, Samantha Albuquerque. Esposa do Sr. Albuquerque? Perguntei surpresa. Então, uma lembrança distante surgiu. Ah, agora me lembro. Faz tempo, o Geraldo comentou sobre um grande casamento. Os funcionários da empresa não foram convidados, mas ele ficou sabendo que o Sr. Albuquerque estava se casando com uma moça jovem, devia ter uns 20 anos. O advogado assentiu, fazendo anotações. A senhora se recorda de mais algum detalhe? Franzi a testa, tentando lembrar. Bem, o Geraldo falou muito mal dela na época. Disse que ela devia estar dando um golpe do baú e que o velho estava achando que era amor verdadeiro. Ele até brincou, dizendo, quando eu for velho não quero ser burro assim. Mas depois de um tempo, ele parou de falar no assunto. Nunca mais ouvi falar dela. Dr. Rômulo fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Bem, Dona Maria, parece que esta Samantha, apesar do seu marido ter parado de mencioná-la, continuou sendo uma figura bastante presente na vida dele. E, infelizmente,
de uma maneira que a senhora desconhecia completamente. Senti um frio na barriga. O que o senhor quer dizer com isso? Não me diga que é ela, a amante dele? O advogado suspirou, preparando-se para revelar mais detalhes. Ele então apresentou uma fotografia. A imagem me deixou atônita. A mãe nem se fala. Geraldo, meu marido, beijando uma mulher jovem e atraente em um local discreto. Seus braços envolviam uma barriga visível de gravidez. Esta é a senhora Samantha, disse o advogado, sua voz mantendo a neutralidade profissional. A fotografia foi obtida há 3 dias por nossos investigadores. Fiquei sem palavras. Ela está grávida? Dr. Rômulo assentiu com seriedade. Sim, e nossas descobertas indicam um plano mais complexo do que inicialmente suspeitávamos. Ele me apresentou a transcrição de uma ligação. Era do dia exato em que Marli ouviu a conversa suspeita. A voz de Samantha estava registrada no papel. Está tudo acertado para amanhã, querido? Lembre-se, após o ocorrido poderemos ficar juntos. O que eles estavam planejando? A mãe curiosíssima para saber mais. O advogado fez uma pausa antes de continuar. Dona Maria, o que vou lhe revelar agora é de natureza grave. Conseguimos persuadir o Sr. Mário a prestar um depoimento. Ele me entregou uma declaração assinada. As palavras pareciam borradas enquanto eu lia. Mário confessava que Geraldo o havia contratado para sabotar meu automóvel. Ele danificaria os freios, aproveitando-se do trajeto íngreme que eu percorria para o trabalho. O intento, prosseguiu o Dr. Rômulo, era que a senhora sofresse um acidente fatal. Geraldo receberia o benefício do seguro de vida, permaneceria com Samantha, já grávida dele, ou não, pois sendo ela casada, não podemos ter a certeza da paternidade. Ele então assumiria a guarda da Marli, ainda obtendo uma pensão mensal, que receberia certamente. Senti uma vertigem. Era como se o mundo tivesse perdido o sentido. Meu próprio marido, o pai da minha filha, planejando meu falecimento. Mas por quê? Consegui articular. Interesses financeiros e ambição, Dona Maria, respondeu o advogado, seu tom refletindo desaprovação profissional. Samantha aparentemente planejava um golpe contra o Sr. Albuquerque. Com a senhora fora de cena, Geraldo herdaria sua parte na residência, receberia o seguro de vida, e ambos intentavam chantagear o Sr. Albuquerque com a gravidez. Era um esquema para a ascensão social às custas de 3 vidas. A sua, a do Sr. Albuquerque e a da pequena Marli. A essa altura eu já estava cansada de tanto chorar, enquanto eu assimilava essas revelações. O homem com quem eu construíra uma vida, com quem eu tinha uma filha, estava disposto a me eliminar por dinheiro e uma amante. Há mais, continuou o Dr. Rômulo, seu tom agora mais comedido. Localizamos registros de transações financeiras suspeitas. Geraldo vinha desviando fundos da empresa há meses, presumivelmente para sustentar sua vida paralela com Samantha. Ele me apresentou extratos bancários, recibos e documentos que evidenciavam a extensão da traição de Geraldo. Não se tratava apenas de infidelidade, mas de fraude, apropriação indébita e tentativa de homicídio. Qual será o próximo passo? A mãe queria saber. Dr. Rômulo fechou a pasta, sua expressão refletindo determinação profissional. Agora, Dona Maria, devemos acionar as autoridades competentes. Isto transcende um simples caso de divórcio. Temos evidências de delitos graves. Seu marido, Samantha e Mário serão detidos e responderão juridicamente por suas ações. Permaneci sentada naquela poltrona de couro, tentando processar tudo. Minha vida, que já parecia ter ruído com a descoberta da infidelidade, agora estava completamente em frangalhos. Dr. Rômulo, disse, ajustando minha postura. Quais medidas devo tomar para salvaguardar minha filha? Ele esboçou um sorriso discreto, porém reconfortante. A senhora já deu o primeiro passo ao nos procurar. Agora, asseguraremos a proteção da senhora e de Marli.
Acionarei imediatamente as autoridades policiais e solicitarei medidas protetivas. Geraldo será mantido à distância de ambas. Deixamos o escritório naquele dia sentindo o peso de anos acumulados em poucas horas. Havia sobrevivido à mais profunda das traições, escapando de um plano nefasto contra minha existência. Bom, minha filha, agora o que vou dizer é de não acreditar. Foi um escândalo daqueles que a gente só vê em novela das 8. Vou te contar tudo, mas se ajeita aí que é história para mais de metro. Depois que o Dr. Rômulo falou com a polícia, eles não perderam tempo. No dia seguinte, bem cedinho, foram direto na empresa onde o Geraldo trabalhava. E imagina só, o sem-vergonha estava lá, na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Os policiais entraram decididos. Todo mundo ficou olhando, espantado. O Geraldo estava sentado na mesa dele, todo cheio de si. Quando viu os policiais, parecia que tinha visto um fantasma. O delegado foi direto nele e foi logo dizendo: Geraldo da Silva, o senhor está preso pelos crimes de tentativa de homicídio, fraude e conspiração. O Geraldo tentou negar, disse que era tudo um mal-entendido, mas não adiantou. Os policiais já tinham todas as provas. Algemaram ele ali mesmo, na frente de todo mundo. Que vergonha! Mas aí aconteceu uma coisa terrível. O senhor Albuquerque, dono da empresa, estava lá vendo tudo. Quando ouviu as acusações contra o Geraldo e a Samantha, o homem ficou pálido. De repente, ele caiu no chão, levando a mão ao peito. Foi um Deus nos acuda. Chamaram a ambulância na hora, levaram ele às pressas para o hospital, mas não teve jeito. O coitado não aguentou o baque. Morreu antes de chegar lá, de infarte. Uma tristeza só. Enquanto isso, levaram o Geraldo para a delegacia. A Samantha também foi presa logo depois. Pegaram ela saindo de casa com aquela barrigona de grávida. Ela gritou, esperneou, mas não adiantou nada. O Mário, aquele que ia mexer no meu carro, tentou dar no pé. Mas a polícia é sabida. Acharam ele escondido na casa da irmã, o covarde. Estava enfiado embaixo da cama, dá para acreditar? Que covarde! Nos dias que se seguiram, filha, foi um falatório sem fim. Os jornais só falavam disso. Triângulo amoroso termina em tragédia. Marido planejava matar a própria esposa. Eram as manchetes. Meu nome estava em todo canto. Era uma vergonha danada. Não dava mais para continuar no banco. Todo mundo me olhava, cochichava. Resolvi fazer um acordo para não precisar pedir as contas e não sair no prejuízo. Mas aí veio outro problema. A conta do advogado. Menina do céu, era uma nota preta. Usei o dinheiro do acerto para começar a pagar. Eu e a Marli voltamos para nossa casa, mas era difícil demais. Tudo lembrava o Geraldo. As fotos na parede, o cheiro dele no guarda-roupa. Era como se ele ainda estivesse lá, sabe? Não aguentei. Ficamos menos de um mês. Decidi alugar a casa para continuar pagando as prestações com o dinheiro do aluguel. E fomos morar com meus pais. Foi um recomeço complicado. O julgamento foi alguns meses depois. A barriga da Samantha já estava enorme. Ela chorou, pediu clemência para o juiz por causa do bebê. Mas não adiantou. As provas eram muitas e sérias. O Geraldo mudou a história. Disse que estava arrependido, que tinha sido levado pela ambição. Chorou que nem criança no tribunal. Eu decidi não levar a Marli. Imagina o pesadelo, olhando para o pai algemado. No final das contas, o juiz não aliviou, não. Com base nos crimes que cometeram, tentativa de homicídio, fraude, conspiração, o Geraldo e a Samantha pegaram 15 anos de cadeia cada um. O Mário, como colaborou com a justiça, pegou 8 anos. Era muita coisa, mas eu achei foi pouco. O bebê da Samantha nasceu na prisão. Depois fiquei sabendo que a criança foi morar com a mãe da Samantha. Pelo menos isso. Eu não sabia se aquela criança era, de fato, a meia-irmã da minha filha. Depois de tudo isso, eu estava um caco. Não conseguia dormir direito, vivia assustada. A Marli, pobrezinha, tinha pesadelos quase toda noite. Foi uma fase bem difícil. Mas sabe o que me ajudou? O trabalho. Comecei a ajudar meu pai na vendinha dele. No começo era só para distrair a cabeça. Mas depois fui gostando. Arrumei tudo lá, que estava uma bagunça. Com as minhas melhorias,
O movimento melhorou bastante. O pai ficou faceiro da vida. A Marli foi crescendo. Uma mocinha linda, mas sempre quietinha na dela. Acho que o trauma ficou. A gente fazia o possível para ela ter uma vida normal. Nos fins de semana, íamos pra praia. Lugares simples, mas era uma alegria ver ela brincando na areia, sabe? Os anos foram passando. Eu não me casei de novo, não. Perdi a confiança. Até que tentei namorar uma vez. Um homem que ia sempre na vendinha. Era André o nome dele. Mas não durou nem 3 meses. Sabe por quê? Peguei ele olhando para Marli, que já estava mocinha. Ela mesma me dizia que se sentia desconfortável ao lado dele. Mandei-o sem vergonha pastar na mesma hora. Credo. Ele me perseguiu depois, jurando que era um mal-entendido. Eu, que já era sem paciência, nem perdi tempo com conversa fiada. A vida dá muitas voltas. Quem diria que depois de tudo isso, a gente ia conseguir seguir em frente? Mas seguimos. Com muito custo, mas seguimos. A gente aprende que não tem nada tão ruim que não possa melhorar. O tempo foi passando, as coisas se ajeitando. Um dia, fiquei sabendo que o Geraldo tinha saído da prisão. Foi morar com o pai dele, que já estava bem velhinho. Os dois viviam bebendo. Era uma tristeza. Numa tarde, ele apareceu lá na vendinha. Meu Deus do céu! Tava num estado de dar dó. Magro, sujo, cheirando a cachaça. Ele me pediu perdão, chorando feito criança. Sabe, por mais que ele tenha feito aquelas coisas horríveis, ver ele naquele estado mexeu comigo. Acabei perdoando. Não voltei com ele, claro, mas perdoei. A gente fica velha e entende que guardar rancor só faz mal pra gente mesmo. Da Samantha nunca mais tive notícia. A mãe do Geraldo tinha morrido há alguns anos. A Marli, coitadinha, também perdoou o pai. Ela tinha pena dele, entende? Ia lá na casa do avô ajudar a limpar, cuidar deles. O pai do Geraldo acabou morrendo de cirrose hepática. Uma tristeza só. Muitos anos se passaram. A Marli se casou com Sérgio, um rapaz bom, trabalhador. Foram morar naquela nossa casa antiga, onde a gente vivia antes de tudo acontecer. E sabe o que ela fez? Levou o Geraldo para morar com eles. Ele estava numa depressão profunda, sozinho naquela casa velha, onde os pais dele tinham morrido. Era estranho, sabe? Eu ia visitar minha filha e os netos, e lá estava o Geraldo, velho e doente. A Marli me contou que muitas noites ele chorava, dizendo que estava arrependido, que tinha jogado tudo fora. Ver ele assim me fazia pensar em como a vida dá voltas. O homem que um dia planejou me matar, agora estava ali, velho e doente, sendo cuidado pela filha que ele quase deixou órfã. A Marli cuidava dele com uma paciência de santa. Dava banho, fazia comida, levava no médico. Às vezes eu perguntava para ela se não era demais, se ela não se lembrava do que ele tinha feito. Sabe o que ela me respondia? Mãe, ele errou, mas é meu pai, e agora ele precisa de mim. A vida continuou. A Marli teve mais filhos, 4 no total. O Geraldo foi ficando cada vez mais fraco. Um dia, a Marli me ligou dizendo que ele não estava bem. Fui correndo para lá. Quando cheguei, ele estava deitado na cama, mal conseguia abrir os olhos. Segurei a mão dele e ele apertou de leve. Me perdoa, Maria. Ele sussurrou. Já perdoei faz tempo, Geraldo. Eu respondi. Ele morreu naquela noite. Foi triste, claro, mas também foi um alívio. Para ele que estava sofrendo. No velório, muita gente apareceu. Teve até quem criticasse a Marli por ter cuidado dele depois de tudo. Mas sabe o que eu penso? Que ela fez o certo. Mostrou que é possível perdoar, mesmo quando parece impossível. Essa culpa ela não carrega. E aqui estou eu, uma senhora de idade, 64 para ser mais exata. Compartilhei minha história com você. Espero que sirva de lição. A vida não é fácil, mas com honestidade e amor, a gente sempre encontra um caminho. E no final, o que fica são as boas lembranças e o orgulho de ter feito o melhor que pude. Agora, que tal você escolher outra história dos avós para ouvir? Aqui neste canal,
Tem cada uma que você não vai acreditar. Clica aqui e escolha alguma. Obrigada por me ouvir. E fica com Deus.